Então, bora lá, gente. Vamos iniciar mais uma disciplina do curso de vocês. Estou muito feliz em voltar novamente a trabalhar com a turma dos senhores. Só que essa disciplina, ao contrário das outras, pode não parecer tão interessante na visão da maioria. Mas faz parte da grade e é uma das competências de enfermagem, tá? Eu vou apresentar inicialmente para vocês o plano de aula, todas as nossas aulas. A disciplina que nós iremos trabalhar agora é na grade do CTA, que ela se chama Assistência de Enfermagem no Trabalho na Área Hospitalar, que nada mais é do que uma parte de administração aplicada ao curso de técnico em enfermagem. Tá todo mundo conseguindo ouvir? Sim, eu tô ouvindo. Tá ok, então. Sim, eu tô ouvindo. Vamos prosseguir. Bom, gente, essa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas aulas, tá ok? Vai ser administrada por mim e ela vai se iniciar hoje. Durante ela, vocês vão perceber o seguinte, que nós vamos entrar muito na área de administração. E vocês vão se questionar, muito possivelmente, o porquê estudar isso. Ao longo dela, eu vou explicando o porquê de estudar administração na saúde. Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que, de todos os cursos existentes da área da saúde, a enfermagem é a única que tem administração vinculada ao curso, seja ela nível superior ou seja ela nível técnico. Por quê? Toda vez que vocês forem verificar chefe de equipes, diretores de hospitais, diretores de unidade de saúde, diretor de setor, coordenador de enfermagem, sempre quem vai estar encabeçando essa equipe vai ser um profissional de enfermagem, sendo ele enfermeiro ou técnico. Muitas das vezes vocês vão fazer atividades administrativas e não vão nem perceber que vocês estão exercendo essa função. Por exemplo, quando vocês estão prestando assistência direta ao paciente de vocês fizeram lá todas as técnicas, procedimentos, medicação, banhos, tudo inerente ao nível técnico. No final de tudo, vocês não vão registrar tudo aquilo? Ou não? Sim. Sim. Nesse momento de registrar, você não está mais prestando assistência ao seu paciente, é mais uma burocracia. Então, isso é uma atividade administrativa. Todos os cargos administrativos, em teoria, deveriam ser encabeçados por enfermeiro. E, de fato, a maioria são o enfermeiro ou um técnico de enfermagem. Quais que não são? Aqueles cargos que, infelizmente, é vinculado a política, como, por exemplo, secretário municipal e estadual de saúde. Deveria ser obrigatoriamente alguém que teve formação em gestão hospitalar ou alguém da enfermagem, só que como é uma indicação política, às vezes a gente encontra alguns cenários de pessoas que não teriam assim, a capacidade durante a formação dela de exercer essa função. Como, por exemplo, nós já encontramos advogados, filósofos, professores, que tem sim sua especificidade, mas não para encabeçar uma secretaria de saúde, seja ela estadual ou municipal. Só que se vocês forem pensar em outros níveis, como por exemplo, o diretor do nosso Hospital de Urgência e Emergência do Acre, o UERB, é o enfermeiro Ariski Peniche, que também é presidente do nosso Corém Acre. A ex-superintendente da Fundação Hospitalar era a enfermeira Juliana Quinteiro. Em toda a enfermaria que vocês entrarem, quem vai estar gerenciando esse serviço de enfermagem vai ter um enfermeiro juntamente com os técnicos. Unidades básicas de saúde, próxima à casa de vocês, podem, se quiserem procurar, eventualmente, a diretoria, os cargos de coordenação, de gerenciamento dessa unidade, sempre vai ter alguém da enfermagem vinculado a ele. E a gente só consegue desempenhar esse tipo de função administrativa estudando administração. Então está aqui o porquê de vocês estudarem administração no curso de vocês, tá ok? Agora, inicialmente eu vou apresentar para vocês o plano de aula,
o que eu planejei mais ou menos com os senhores. Vai ser um total de 10 aulas essa disciplina com vocês. Hoje, basicamente, vai ser a apresentação do plano de aula e uma introdução. Vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando. Daí, então, a gente já vai colocar a primeira aula já fazendo a introdução de administração. E para que não fique algo muito cansativo, eu filtrei o máximo que dava e o que vocês conseguissem observar e visualizar na prática de vocês. Então, eu coloquei a administração e a aplicabilidade dela na assistência ou no desempenho das funções de um técnico de enfermagem. Todas as aulas eu fiz isso, para não ficar algo muito solto e vocês acharem que nós estamos saindo do foco da saúde e entrando apenas no foco administrativo. Tá? Vamos lá. Primeiro, sua apresentação. Depois nós vamos dar as aplicações e as funções administrativas da enfermagem, que é o que o técnico de enfermagem vai fazer lá, o que ele não faz, o que o enfermeiro faz, o que o técnico pode auxiliar nesse processo administrativo. Liderança, supervisão e gestão de conflitos na enfermagem. Aqui nós vamos aprender É só eu que não estou vendo nada, professor? É só eu que não estou vendo nada, Vocês não estão conseguindo ver professor? não, gente? Acho que parou de refletir a Então, tela. Acho que parou de refletir a tela. Parou? Eu não estou vendo nada desde o início da aula. Eu não estou vendo nada desde o início da aula, assim, que o senhor começou a Eu vou falar. reiniciar então. Voltou? Pra mim, voltou. Voltou, gente? Então Pra mim, bora voltou. retornar só um pouquinho. Todos estão conseguindo visualizar? sim, agora voltou. Tá, ok. Então vamos Sim, retornar. agora voltou. Apresentando o plano de curso de vocês, a aula inicial, que seria eu apresentar todo o cronograma de vocês e nós já vamos dar a introdução à primeira aula, para não perder tempo, porque a carga horária ela é mínima, né? Uma carga horária de apenas 30 horas, como eu falei para vocês, e o conteúdo é muito extenso, então eu resumi o máximo que dava e voltei mais para a parte de vocês mesmo, tá? Daí amanhã, na nossa aula 2, nós vamos aprender todas as funções administrativas, lembrando novamente do técnico de enfermagem ou da enfermagem. Quando eu me refiro à enfermagem, quais são os profissionais que estão dentro dessa classe? Alguém consegue me responder? Seja ou por áudio ou escrito, que eu estou vendo. Ninguém, gente? Quais são as categorias que estão dentro da enfermagem? Ninguém arrisca? Então vamos lá. Enfermagem é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que apesar de estar em extinção, existem ainda alguns indivíduos, e parteiros. Todos esses profissionais compõem a classe de enfermagem. Prosseguindo, nós vamos ver sobre liderança, supervisão e gestão de conflitos na enfermagem, que é o que mais tem. E onde que surgem esses conflitos? Alguém sabe me responder? Qual o momento que começa a surgir esses conflitos na enfermagem? Vocês estão me ouvindo?
em que momento vocês acham que surgem os conflitos na enfermagem, gente? Eu acredito que surjam. Eu acredito por equipes que não sabem trabalhar, por equipes que não sabem trabalhar individualmente, gostam de trabalhar individualmente. Isso. Um dos conflitos seria esse. Basicamente, onde tiver pessoa vai haver conflito. Porque, então, isso vai começar na graduação e no curso de vocês, no processo de formação. Vocês já conseguem visualizar esse tipo de conflito. Porque pessoas que pensam diferente num espaço único, vai haver conflito. Então, vai ter que ter sempre alguém que se sobressaia e gerencie todos esses conflitos. Geralmente, na unidade de saúde ou nas enfermarias, tem um enfermeiro ou um técnico de mais experiência que gerenciam esses conflitos, tá? Daí nós vamos diferenciar o conceito de líder e gestor, o que é um líder e o que é um gestor. Daí, para me ser um bom líder, quais são as características que eu tenho que ter? Tudo isso nós vamos ver na aula 3, tá? Na aula 4, para mim, eu acredito que vai ser mais interessante para vocês, é sobre organização hospitalar, onde vocês vão entender basicamente todas as estruturas de um hospital. As inúmeras classificações que vocês vão ver que não é só essas minimalistas que nós conseguimos observar aqui no estado. Nós vamos ver a história, as funções, e eu coloquei também uma apostila só de terminologia hospitalar. Vocês, durante o curso, viram muitos termos técnicos, não foram? Só que em administração hospitalar tem termos próprios também. Vocês conseguiram receber esse material? É um anexo da apostila. Vocês receberam, gente? Conseguiram abrir todo mundo os materiais que eu enviei hoje? Sim. Tá ok. Sim. Daí lá tem, eu vou cobrar isso? Não, eu não vou cobrar termos técnicos, porque termos técnicos vocês sabem que é questão de treino, prática e uso. Vocês vão ter que ficar lendo e memorizando o máximo de termos possíveis. Então não tem como eu perguntar termos técnicos, por exemplo, para vocês. Daí depois nós vamos ver o papel de gestão de pessoas e materiais. Toda vez que vocês entram numa enfermaria, vocês já se perguntaram por que tem tantos enfermeiros e tantos técnicos. Esse número de pessoal, esse número de material que existe dentro desse setor não é aleatório ou escolhido a critério de uma pessoa só. Tem todo um cálculo, todo um parâmetro e características próprias para a gente fazer isso, tá? Isso a gente chama de gestão de pessoas e materiais. E tem uma lei que regulamenta o número mínimo, porque se fosse deixar, por exemplo, um gestor, ele ia colocar o mínimo de pessoal possível e talvez nenhum. Então, a lei que regulamenta o exercício profissional na enfermagem, ele lá mostra qual é o número mínimo de enfermeiros e de técnicos de enfermagem por determinado serviço, tá? Escala de serviço, vocês que foram para o hospital, vocês já viram que todo dia tinha a escala mensal, escala semanal e a escala diária. Para fazer aquela escala, também tem todo um protocolo por trás. Não é de qualquer maneira que a gente faz essa escala. Eu vou mostrar para vocês, tá? O cálculo de dimensionamento de pessoal e de escala, ele é enorme. Eu não vou cobrar esses cálculos para vocês. Eu vou mostrar alguns cálculos que eu fiz, principalmente na época da faculdade, mas é algo que eu quero que vocês saibam que existe e para que serve, não que vocês façam esse cálculo. Até porque, depois que nós terminamos a graduação, nós descobrimos que existem ferramentas e programas que fazem esse cálculo sozinho para a gente, depois de tanto quebra-cabeça fazendo eles. Dando continuidade, nós vamos ver a qualidade do serviço de enfermagem.
Tá. Vocês estão prestando assistência, só que nós temos que verificar se essa assistência está boa ou não. Nós temos ferramentas para isso, nós temos parâmetros para isso. E eu vou mostrar para vocês quais são essas ferramentas e esses parâmetros, tá? E a organização. Tudo que vocês vão ver de normas, manuais, protocolos e, por fim, para encerrar, um apanhado geral das UBS, as Unidades Básicas de Saúde, onde eu vou mostrar a estrutura física, o funcionamento, os serviços prestados lá, quantos profissionais tem que ter na unidade básica de saúde, dependendo da sua especificidade, e a atuação do técnico de enfermagem nesse local. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou falando muito rápido. Está dando para assimilar? Tá ok. Ok, beleza. Tá ok. E o último dia 26, é a prova de vocês. Talvez eu faça uma correção da seguinte maneira. Eu não vou mentir para vocês. Usualmente, essa disciplina, tanto no nível superior quanto no nível técnico, pela especificidade dela, por ser algo totalmente diferente da assistência, da realidade que vocês estão acostumados, costumam ficar um número considerável de alunos. Então, provavelmente, eu farei essa prova dia 25, para dia 26 poder fazer a recuperação. Tá ok? E outra ressalva, ao contrário das outras disciplinas que eu soube pelos colegas de vocês, nessa eu vou passar um trabalho de pesquisa para vocês fazerem complementar a nota de vocês, para vocês não pegarem só a prova, pesquisarem e ganharem a nota. Vocês vão ter que ter pelo menos um pouquinho de trabalho. Comigo funciona assim, vocês já sabem. Então eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Daí final de semana, antes do final de semana eu já vou explicar o que eu quero para vocês irem adiantando. Tá ok? Alguma dúvida dos conteúdos que nós vamos utilizar? Tá bom, gente. Então vamos iniciar a aula. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Eu sei que fica meio chato ficar assim toda hora. Estão conseguindo ver, estão conseguindo ouvir, mas é porque vocês sabem que a internet no estado não é nem um pouco boa e fica oscilando. Às vezes algumas pessoas ouvem, outras não ouvem e eu tenho que tentar equiparar isso. Vamos lá. Administração e enfermagem. Inicialmente, nós vamos ver... quem tiver com o material de hoje já pode até ir acompanhando, tá? Lá eu coloquei o resumo. Se vocês quiserem uma fonte segura para a pesquisa do trabalho de vocês e para a pesquisa na hora da resolução da prova, pode utilizar a apostila que eu montei, tá? Porque eu utilizei apenas protocolos e livros de administração, para vocês não saírem pesquisando em fontes duvidosas e marcarem as respostas ou um resultado de trabalho errado. Vamos lá. Dando uma introdução de administração e enfermagem, a gente sempre começa com a história. A administração, ela, com essa especificidade, né, ela é tão antiga quanto a própria origem do universo. Eu posso falar assim, professor, quando foi que surgiu o primeiro administrador, o primeiro líder? Surgiu a partir do momento que os primeiros homens da pré-história, eles resolveram conviver em grupo. Eles convivendo em grupo, logicamente vai ter um líder. Surgindo a figura desse líder, surge a chamada administração. Lógico que não tinha toda essa característica científica, todas essas burocracias, protocolos, emendas e tudo e tal. Mas por uma pessoa exercer o poder sobre os demais, já tinha um cunho administrativo.
Daí foram criando outros grupos, daí nós vimos que ao longo da história sempre teve uma figura que sobressaía, né? Na Idade Média tinha a Igreja Católica, daí veio para o Brasil, passou a Era dos Reis, as tribos indígenas também tinham seus administradores, até criarem as empresas. A palavra administração, segundo Chiavenato, ele é um pesquisador, um teórico sobre administração e recursos humanos, que vocês vão ouvir falar muito nele, que ele ainda é vivo, ele é brasileiro e os livros e os materiais dele são utilizados como referência, gente, em praticamente toda a América e nos países que falam português. Ele é realmente um dos principais teóricos e eu utilizei bastante o material dele para montar a aula de vocês. Ele disse que a palavra administração é derivada de duas palavras, ad, que é direção, tendência para algum canto, e minister, que é subordinação ou obediência, que num significado literal seria realização de uma função sob o comando de outrem, ou seja, a prestação de serviço para o outro. Como vocês viram, esse significado está desde do cenário que nós vimos na pré-história. Se tinha um líder que exercia o comando ou autoridade sobre um grupo, já era administração. Vamos lá. Nós temos as chamadas teorias clássicas, as primeiras teorias administrativas, que têm experimentos próprios, tiveram objetivos diferentes, e eu quero aqui que vocês se atentem ao seguinte: o nome da teoria, o teórico que criou ela e principalmente qual é a contribuição dela para a enfermagem. Todas elas, de alguma maneira, contribuíram para a enfermagem encontrar na configuração que nós vemos hoje. Só que eu coloquei todas aqui? Não, eu coloquei as principais. Existem muitas outras tão importantes quanto, só que iria ser algo muito extenso e nós temos muito conteúdo para ver. Então aqui está as principais, tá? A primeira dela a gente chama de teoria científica. A teoria científica foi a primeira corrente administrativa que nós conseguimos ver ela como ciência. Antigamente era tudo empírico, se tivesse um líder era administração. Mas ela como ciência surgiu com os experimentos do engenheiro norte-americano Taylor, também nós chamamos de teoria de Taylor ou teoria científica, tá? O que ele fez? Ele observou nas fábricas dos Estados Unidos que os trabalhadores, no geral, eles não cumpriam o dever, ou seja, não cumpriam a função deles, que está no cargo que eles haviam sido alocados nas fábricas, tá? As decisões dos superiores, do chefe, do gestor, do gerente, eram todas por intuição ou por palpite. Então ele utilizava mais a experiência dele, o que ele achava, o que ele não achava, para gerenciar aquela empresa. E aí a gente já imagina como que era a organização. Se cada uma empresa era gerida por uma pessoa diferente, e elas não utilizavam critérios nenhum, a não ser a própria opinião delas, tá? As empresas, elas não tinham departamentos integrados. Hoje que a gente vê tudo bonitinho, que começa lá de cima e vai descendo os níveis de subordinação, não era tão dividido assim, era muito bagunçado. Só tinha o chefe e o resto tudo era empregado, tá? E dessa maneira, os trabalhadores, eles não sabiam direito o que fazer, como fazer, onde fazer e quem obedecer. Normalmente tinha apenas uma pessoa, mas essa pessoa não daria conta de gerenciar tudo sozinha, tá? Daí o Taylor, nos trabalhos dele, ele fez o seguinte: ele propôs que todas as atividades de um setor, primeiro fosse dividida por setor, né? Já que era tudo misturado, essa fábrica fosse dividida por setores. E esses setores teriam uma tarefa específica, e essa tarefa seria padronizada, ou seja, uma pessoa ia fazer uma atividade e todas as demais iam fazer a mesma atividade.
Um exemplo claro, colocando isso para vocês no hospital. Vocês fazem punção. Independentemente das diferenças de técnica, todos seguem a mesma técnica. Por quê? Porque vocês foram ensinados através de um protocolo. Então, a contribuição da teoria científica foi a elaboração dos POPs, que é o quê? Os protocolos operacionais padrões, que se vocês forem nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a punção vai ser da mesma maneira, porque é padronizada. Isso adveio com a teoria do Taylor. Além disso, criou-se as escalas diárias de divisão de atividades. Não estava tudo bagunçado lá, ele criou setores. E esses setores existem hoje no hospital também. Então, essas foram as duas principais contribuições dele para a enfermagem. Alguma dúvida? Esse foi aquele movimento que ficou conhecido como Taylorismo, né? Ficou conhecido como Taylorismo, né? Negócio assim. Na verdade, todos eles, Winston, lideraram uma linha que criaram tipo novas eras, o Taylorismo. Todos eles criaram uma que foi difundido e no final nós temos a administração como ela é hoje, a mistura basicamente de todas elas dependendo da situação. O próximo teórico, a gente chama de teoria clássica, a outra era a teoria científica, né? Agora a teoria clássica. A teoria clássica é também chamada de teoria de Fayol, que também criou o fayolismo. Ele dizia o seguinte, que para a empresa funcionar, poderia sim, tinha que ser tudo organizado, igual o Taylor falou, tinha que ser por setor, só que teria que ter uma pessoa que tivesse pulso firme ao nível de chegar numa uma organização militar. E todos os demais teriam que respeitar ele, porque a opinião dele seria suprema. Ele criou o seguinte, a divisão do trabalho por departamentos e as famosas hierarquias que nós vimos até hoje. E isso dentro do hospital, para que serviu a teoria dele? Organogramas institucionais, que posteriormente eu vou mostrar para vocês o que são esses organogramas e para que serve, mas basicamente os níveis de hierarquia de uma empresa, começando lá em cima com o diretor, com o gerente, o chefe de setor e tal, até chegar nos últimos, tá? E a avaliação das rotinas. Foram as duas principais. Ele teve muitas críticas, porque aqui basicamente se esquecia que esses trabalhadores, que esses profissionais eram seres humanos e que tinham opinião própria e tudo mais, porque tinha que apenas obedecer e responder ao que estava no ponto da hierarquia da empresa. Lembrando, gente, que quando a gente fala de hospital, a maioria talvez não consiga enxergar dessa maneira, mas o hospital é uma empresa como qualquer outra. Sendo ele público ou privado, ele é uma empresa. O privado a gente consegue verificar mais evidente, porque lógico vai visar lucro, mas o público também tem. O público nós não temos a divisão de setores, nós não temos a divisão de trabalho, nós não temos um objetivo, os trabalhadores não são pagos. Então o hospital é configurado sim como uma empresa e o hospital também tem CNPJ. Para ser uma empresa no Brasil, deve-se ter CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e os hospitais têm isso. Próxima teoria. Teoria das relações humanas, de Elton Mayo. Ele veio fazer o seguinte, o Mayo. Tudo aquilo que o Fayol falou, ele queria ver se funcionava, só que ele queria humanizar essa relação, porque como vocês viram lá, era tudo muito militar, muito burocrático, muito autocrático. Então ele veio meio que humanizar essa relação de empregado, patrão e os níveis de poderes, e saber o que esses trabalhadores precisavam para exercer adequadamente a função deles, e melhorar a produtividade, porque segundo ele, se um trabalhador
está pleno, está satisfeito, está feliz com o seu trabalho, logicamente ele vai produzir mais. Mas o que precisa para que isso aconteça? Daí ele fez um experimento que foi muito famoso no mundo todo, que a gente chama de experiência de Hawthorne. Hawthorne era uma cidade, tinha uma fábrica. Esse experimento foi realizado nessa fábrica e foi dividido basicamente em 4 fases, tá? Para ele verificar essas características do grupo de funcionários dessa fábrica. A primeira fase, que para mim é a mais interessante, é a chamada de fase dos estudos da iluminação. Ele verificou o seguinte, que as fábricas eram ambientes mais escuros, úmidos e provavelmente bem insalubre, né? E que isso, essa escuridão, essa umidade, a letargia, um patrão rígido no topo da hierarquia, podia causar abalos psicológicos nos funcionários, fazendo com que eles produzissem menos. Daí o que ele fez? A primeira atitude foi diminuir a umidade e aumentar a iluminação. Quando ele aumentou a iluminação, as pessoas começaram a produzir mais. Porque elas estavam enxergando melhor, elas conseguiam produzir mais. Isso era o que eles achavam, que com o aumento da iluminação as pessoas iriam conseguir verificar mais atividade, ter mais autocontrole e produzir cada vez mais. Só que não foi bem isso. Por quê? Sim, a produção aumentou. Só que quando a gente ele aumentou o nível de luminosidade, aumentou também a visão que o chefe tinha sobre os funcionários. Então não foi a iluminação, a melhora da iluminação que fez a produção subir, e sim o aumento da supervisão, que lá de cima da fábrica ele já conseguia verificar melhor os funcionários e controlar ele de uma maneira mais clara. Tá? Daí veio a segunda fase da experiência de Hawthorne, que era estudo na sala de testes, que ele queria verificar o seguinte: o que é necessário para que esse funcionário comece a produzir mais, gerar mais lucro para a empresa, sem que um indicador único, né, como a iluminação e o aumento da supervisão influenciasse nisso, porque se fosse só o aumento da supervisão e da autoridade, seria a teoria de Fayol, não teria algo de novo. Então ele reuniu dois grupos de funcionários e implantou novas rotinas. E uma ele fez horários diferentes de descanso, horário diferente de alimentação, redução da carga horária, mudou o sistema de pagamentos para ver o que se adequava. Isso basicamente foi no sistema de tentativa e erro. Primeiro ele aumentou o descanso e diminuiu a carga horária. Aumentou a produtividade da fábrica. Depois ele dividiu o descanso em intervalos menores e deixou os sábados livres. Diminuiu. Daí eles fazendo a alternância dessas variáveis, eles verificavam que não era necessário que o funcionário tivesse tudo aquilo da maneira que ele queria com o aumento da produtividade. Sim, que teria que haver uma sequência lógica que se adequasse a todos. E o outro grupo não teve nada disso e a produtividade continuou cada vez mais baixa. Daí, a partir desse resultado, ele foi para chamada... Deixa eu ver... Aqui. Que é a segunda fase. Ele verificou o seguinte: eu não disse que foi dividido em 2 grupos, que os funcionários que estavam nessa sala de teste, que tinha todas essas variáveis e que eles ficavam trocando toda hora, gostavam de trabalhar lá, mas não porque eles estavam satisfeitos, mas sim porque eles viam aquilo com uma diversão e supervisão e algo muito liberal. Logicamente que isso iria diminuir a ansiedade dele, mas não faria que a empresa tivesse uma organização plena e muito menos que a produtividade aumentasse. Tá? Não havia supervisão, né, como eu falei para vocês já, e houve um desenvolvimento social no grupo.
Daí, com o passar das fases desse estudo, da segunda fase, ele verificou o seguinte, que se você der condições adequadas, com remuneração adequada, um local adequado, descanso adequado, alimentação adequada, com funcionário, você não precisa nem de um chefe militar para a produtividade da empresa aumentar e para que o trabalho seja satisfatório. Eles, por conta própria, vão fazer isso. Tanto é que, nesses dois grupos, ele estipulou uma meta de produção e disse assim, vocês produzam tantas quantidades de peça e tal coisa. Nesse grupo da sala de testes, com todas aquelas características, o rendimento foi muito maior, mesmo eles pedindo para que fosse o mesmo, porque era natural e inevitável que fosse maior. Isso se verifica, por exemplo, dentro de um hospital. Vocês preferiam trabalhar num hospital que tivesse local adequado para vocês descansarem, tempo para vocês descansarem, recursos materiais para vocês trabalharem, todos os EPIs necessários, tempo de alimentação, a remuneração adequada, ou num hospital que, como nós vemos, que nós temos longas jornadas de trabalho, um ambiente totalmente insalubre, que na assistência você acaba ficando doente ou se contaminando por falta de EPIs ou materiais adequados para desempenho dessas funções. Você tem que improvisar materiais porque não tem os que deveriam ter lá. Qual desses cenários é o melhor para se trabalhar? O primeiro hospital ou o segundo? Primeiro. O primeiro hospital, não é, gente? Primeiro. Então, foi a mesma coisa que ele fez aqui, só que considerem cada sala dessa de experimento um hospital diferente. A pessoa que trabalhou na sala de estudo na sala de teste, perdão, seria a pessoa que vai trabalhar no primeiro hospital que eu descrevi. A produtividade dela vai ser muito maior, ela vai trabalhar muito mais feliz, vai produzir cada vez mais, a assistência vai ser de melhor excelência e ninguém vai precisar mandar ela fazer aquilo, porque vai ser algo natural, ela tem tudo, ela se sente bem, ela está feliz lá, ela tem tudo que ela precisa, então ela vai desempenhar as funções dela melhor. Daí depois veio a terceira fase dos estudos, que era o programa de entrevista. Eles queriam fazer o seguinte, eles verificaram sim que colocando aqueles caracteres melhoravam, só que eles queriam saber dos empregados, o que eles poderiam fazer para melhorar, qual era a opinião deles quanto ao trabalho. Só que algo interessante dessa entrevista era que não era um roteiro fechado de perguntas, era algo livre, que o funcionário simplesmente chegava lá, dava a opinião dele, precisa melhorar nisso, poderia ter feito isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não precisava falar assim, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, o que você quer. Não precisava nada disso, é algo muito mais liberal, muito mais aberto, mais intuitivo, que gerou um banco de dados muito maior para ele conseguir trabalhar no final dessa terceira fase. Para ir para a quarta fase, que era as salas de montagem, que ele fez esse grupo experimental e esse grupo ficou sendo monitorado de um prazo maior do que os anteriores e o objetivo lá que o patrão não interferisse muito no trabalho deles. Por quê? Seria da seguinte maneira, para vocês entenderem. Eu, professor, há pouco tempo atrás estava na faculdade, na academia. Então eu conheço tudo que o aluno vai fazer, o que o aluno não vai fazer, o que o aluno pode tramar e o que o aluno não pode tramar. Isso eu posso colocar agora profissionalmente, né? Verificar isso. Eles faziam a mesma coisa, ficavam observando o que os funcionários faziam, o que os funcionários não faziam, o que eles faziam para burlar as leis, as regras de trabalho, e depois eles iam para a fábrica e cortavam isso pela raiz. Deu para entender mais ou menos? O objetivo dessa sala de montagem? Gente?
Tudo ok, professor. Ok. Vamos Tudo ok, agora para o professor. resumo da... Sim, professor. Oi? Sim, professor. Não. Agora vamos para o resumo da teoria dele. Vamos lá. O efeito Hawthorne, que foi esse, que combinou com a sala que eles tinham que ficar observando os funcionários, e com os resultados daquela sala de montagem, eles iriam aplicar na fábrica. Surgiu o papel de humanização, que não tinha nas duas teorias anteriores que nós vimos, muito pelo contrário. O fator psicológico do profissional foi levado em consideração e verificou-se que, às vezes, ele se sobressaía à fisiologia. Instaurou-se a visão de cooperação, de motivação, liderança, dinâmica em grupo, trabalho em equipe. Tudo isso veio dessa teoria, das outras não tinham. Daí criou-se também a distinção, agora entrando na enfermagem, a diferença de um chefe e de um líder, que nós vamos ver uma aula só sobre chefia e liderança, para vocês verem. A comunicação e enfermagem, que hoje nós sabemos é uma das principais ferramentas de trabalho da equipe de enfermagem. Ninguém vai conseguir trabalhar sozinho e muito menos fazer os seus procedimentos só. Tem que haver uma interação em toda a equipe. E essa equipe também, apesar de toda a diversidade, tem que estar motivada ao trabalho. E essa motivação vem do gestor de enfermagem ou do chefe do setor, que geralmente é lá em clínica, nessas enfermarias que vocês forem, vai ser sempre um enfermeiro. Vocês técnicos de enfermagem, exercendo a função de vocês, do enfermeiro que não sabe absolutamente nada, é antipático, não motiva a equipe, não se comunica com ninguém, não fala com absolutamente ninguém. Ninguém sabe nem o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Vocês vão conseguir fazer com que aquele setor flua adequadamente? Sim ou não? Não. Daí agora vocês pegam um enfermeiro tipo o professor Não. Mário, que chega lá já pregando a mãozada de todo mundo, mostrando o que está errado, que não está discutindo o caso clínico, correndo atrás de resultados. Se vocês tiverem dúvida, se eu não souber, se reúne toda a equipe para cuidar de um paciente. Se surgir uma patologia nova, a gente vai lá, pesquisa e vê o que a gente pode fazer por ele. Se o colega está com dificuldade, a gente vai lá e tentar auxiliar ele. O trabalho vai fluir, sim ou não? Aí o negócio vai pra frente, ó. Bem melhor, Aí né? o negócio E vai tudo pra isso frente, veio ó. com essa nova teoria. Meu E isso Deus. é o que vocês, como futuros técnicos de enfermagem, devem fazer. Não vão inventar de ser autocrático, como a teoria do Fayol, que tinha que ter um líder general para conseguir fluir o trabalho. Porque isso acontece, a gente consegue verificar muito, principalmente aqueles profissionais que estão há muito tempo em campo, que eles acham que sabem mais do que os demais, que a palavra dele é lei. Ou vocês nunca verificaram isso em nenhuma unidade de saúde que vocês estagiaram? Sim ou não? Sim, professor. Que elas vêm aqui, Sim, professor. que mal olha para você e se você vai fazer alguma pergunta, ela não te responde, ela faz o trabalho dela que ninguém sabe nem como ela faz, porque ela não deixa ninguém fazer supervisão do que ela está fazendo. E se você for dar uma opinião, logicamente vocês não vão mandar, né? Eles vão respeitar a experiência dela. Vocês vão dar uma opinião ou vão dar uma atualização, já que vocês ainda estão na academia, estão tendo contato com o que é de mais novo, conteúdo de assistência. Ela vai achar aquilo o fim do mundo, uma ofensa. Alguém que mal saiu, nem saiu ainda da academia, dando palpite no trabalho dela. E esse tipo de coisa não pode existir de maneira alguma, porque só quem perde é o paciente, que não vai ter a chamada assistência de excelência que nós falamos em enfermagem. Próxima teoria, a gente chama de teorias de sistemas. A teoria de sistemas, gente, como o teórico anterior já tinha visto toda a parte de humanização, de trabalho de equipe, de cooperação, ele não se voltou muito a
a isso, ele verificou mais como vai funcionar o sistema, como vai funcionar por exemplo, no caso da enfermagem, né? Como vai funcionar o hospital. Não vai se ater muito às equipes de profissionais, às necessidades desses profissionais. Ele vai verificar a organização do hospital e vai verificar, impor algumas regras, logicamente, porque parte de imunização já tinha passado, né? E aqui surgiu o que nós chamamos de determinação de procedimentos e rotinas. Rotinas, procedimentos e rotinas de enfermagem é o que mais tem, é o que vocês vão mais ter contato. Por exemplo, vocês sabem fazer as medicações, vocês sabem fazer os procedimentos, vocês sabem como deve fazer um, como deve fazer o outro, porque isso foi da primeira teoria, lá dos protocolos operacionais padrões. Só que os hospitais, os setores ainda, além disso, têm a sua rotina própria. Tal medicação é dado em tal horário, em tal horário, em tal... Ela tem que ser dada, mas o horário é rotina do hospital. E isso que o Ludwig von Bertalanffy, ele organizou toda a organização do hospital. Em alguns aspectos, vocês olharem assim de fora, vocês não vão falar, professor, isso não foi tão bom. Mas vocês vão verificar o seguinte: qual foi a contribuição dessas rotinas? Olha, a enfermagem ela perdeu um pouquinho de autonomia. Por quê? Como eu falei para vocês, vocês sabem fazer todos esses procedimentos, só que vocês têm que seguir as normas da instituição. Por outro lado, é até bom, porque imagina, todo mundo fazendo só por saber administrar uma determinada medicação, administrasse num horário que bem entendesse. O caos que seria aquilo. Vocês sabem a técnica, sabem a medicação, sabem toda a parte científica e fizesse por vontade própria. Como que vocês acham que seria esse cenário no hospital? Gente? É até meio estranho perguntar isso pelo seguinte: cada um vai achar que a opinião dele vai estar correta. Mas se você tem um choque daquele monte de opinião que existe no hospital, vocês iriam ver a confusão que ia ter no setor, lá na enfermaria. Outro exemplo claro. Vocês sabem a técnica de banho no leito, sabem? No hospital dizem assim: o banho do leito é dado em tal horário a tal horário. Se você desce de madrugada, o banho é o mesmo. Mas como no hospital tem normas, tem procedimentos e tem rotina, você jamais seria louco de fazer um negócio desse. E isso veio da teoria dos sistemas, tá? Daí depois veio a teoria do XY de Douglas MacGregor. Basicamente, para vocês entenderem de uma forma bem didática, era o seguinte: colocava que o funcionário ele seria classificado em apenas dois grupos. Um funcionário relaxado, preguiçoso, e o outro que gosta de ter responsabilidades, busca crescer na empresa, busca fazer o mais correto. Agora eu quero a participação do maior número de pessoas possíveis. Vamos lá. Se eu fosse contratar um funcionário com uma empresa, por exemplo, um técnico de enfermagem para o hospital, para resolver determinado problema do setor, ou melhorar, assim, nós temos tal problema no setor do hospital, nós queremos arrumar uma alternativa. Eu vou contratar o técnico de enfermagem que seja comprometido, responsável, ou aquele que é preguiçoso e relaxado? O compromissado, né? O compromissado, né? Porque tá ali por mérito. Só o Marcelo, mais quem? Só ele, gente. Ó, vamos... Fala aí, meu. Simbora, cambada. Falem.
Vergonha de quê? Vocês não sabem nem o que é isso. A gente perde isso na enfermagem. Tá, qual o funcionário que vocês chamariam? Compromissado, né? Compromissado, Parece né? ser óbvio, gente, mas nós vamos verificar o seguinte. Vamos ver. Desses dois funcionários, avaliem o seguinte cenário. Desses dois funcionários, qual iria pelo caminho mais fácil e resolveria de uma maneira mais óbvia e que não desse tanto trabalho no setor? Não seria o funcionário preguiçoso e relaxado? Sim ou não? O preguiçoso. Então, ele seria o preguiçoso. adequado para resolver um problema. Esse compromisso, dessa maneira, como ele vai pelo caminho mais fácil. Não, buguei nessa parte. É verdade. Vamos lá. Entendi aí, não, buguei nessa parte. Eu explico. Deixa eu ver. Vocês estão com dificuldade. Deixa eu ver uma situação dentro do hospital para vocês conseguirem entender. Na organização daquelas medicações que fica lá nas colmeias do hospital, né? Tá tudo desorganizado. Vocês vão chamar uma pessoa que estudou bastante, que sabe tudo de farmacologia e tudo e tal, ou alguém que não estava nem aí, mas mesmo assim conseguiu a vaga? Vocês chamariam qual? De primeiro momento, a gente chamaria o que entende De melhor. primeiro né? momento, a gente chamaria o que Tarará. entende melhor. Não, né? mas sabe por que vocês não podem fazer isso? Por que vocês têm que chamar o outro? O que é mais preguiçoso e relaxado. Porque ele olharia, viria que aquilo ia dar muito trabalho e ele iria organizar aquilo de uma maneira fácil de mexer e que desse só para olhar e fazer bem certinho. O outro não, o outro iria pegar tudo, revisar todos os medicamentos, classificar por categorias farmacológicas e tudo e tal, colocar em sistema. Isso iria dar muito trabalho e nem todo mundo iria conseguir dominar. E a técnica do outro era mais acessível a todos. Então, para esse tipo de trabalho, a gente chama o funcionário X, que é aquele relaxado e preguiçoso. Agora, para cargos de gestão, que precisa ter uma responsabilidade, um compromisso, que muitas pessoas dependem do seu trabalho, que você está no topo, aí você chama o funcionário Y, que é o mais comprometido. Deu para diferenciar? Agora entendi. Tem espaço para... Agora entendi. Estratégia mesmo. Isso, Caso é mais isso. uma Então questão eu de não posso, estratégia mesmo, não é né? porque a pessoa foi a melhor, ou é o melhor profissional, tem o domínio de maior número de técnicas, de procedimentos, protocolos, que ele vai ser adequado para todas as funções do hospital. Lógico, vai ter uma que ele vai se sobressair. Logicamente que mesmo esse preguiçoso, esse relaxado, ele vai ter que ter o mínimo de domínio técnico, o mínimo de domínio científico, mas ele não vai ter o mesmo rigor do funcionário Y. Então essa teoria ela resolveu basicamente separar em dois grupos e colocar cada grupo na função que mais lhe fosse adequado, tá? E por fim, nós vimos todas as teorias clássicas da administração. Deixa eu ver só um negocinho aqui.